Quantidade de movimento de uma partícula. A quantidade de movimento pode ser determinada toda vez que houver interação entre dois corpos, desde que ao menos um desses corpos esteja em movimento ou adquira movimento. Essa quantidade de movimento pode ser determinada pela massa do corpo multiplicada pelo seu vetor de velocidade, com a fórmula Q vetorial igual m vetorial vezes v vetorial. Vejamos o exemplo a seguir. Uma partícula de massa m igual a 3,0 kg tem a velocidade v vetorial representada na figura, sendo seu módulo v vetorial igual a 2,0 m/s. Represente a quantidade de movimento Q vetorial da partícula. A quantidade de movimento Q vetorial da partícula é representada por um vetor que tem a mesma direção e o mesmo sentido que o v vetorial. Agora, calcule o módulo Q vetorial. Sendo Q vetorial igual a m vezes v vetorial, temos Q vetorial é igual a m vezes v vetorial. Q vetorial é igual a m vezes v vetorial. M é igual a 3,0 kg. V vetorial é igual a 2,0 metros por segundo. Isso equivale a 6,0 kg vezes metros por segundo. Assim, Q vetorial é igual a 6,0 kg vezes metro por segundo. Soma vetorial das quantidades de movimento. Consideramos um conjunto de várias partículas A, B, C, cujas quantidades de movimento são QA, QB, QC. A quantidade de movimento do conjunto Q vetorial é definida por Q vetorial é igual a QA mais QB mais QC, entre outros. As colisões são interações entre corpos nas quais um corpo exerce força sobre outro corpo. Existem alguns tipos de colisões. As colisões elásticas ocorrem a conservação de energia e do momento linear dos corpos envolvidos. Após o choque, a velocidade das partículas muda de direção, mas a velocidade relativa entre os dois corpos é mantida igual. Já nas colisões inelásticas, os corpos permanecem unidos após a colisão, ocorrendo perda de energia cinética. E nas colisões parcialmente elásticas, os corpos colidem e se separam, ocorrendo perda de energia cinética, como no exemplo abaixo. Como se trata de uma colisão, a quantidade de movimento total do sistema se conserva na seguinte fórmula. Conservação na quantidade de movimento. Assim como na energia mecânica, a quantidade de movimento também é mantida quando não há forças dissipativas, ou seja, o sistema é conservativo, fechado ou mecanicamente isolado. O sistema só pode ser conservativo se tiver a seguinte fórmula: força resultante igual a zero, impulso resultante igual a zero e Q final menos Q inicial igual a zero. Então, se o sistema é conservativo, temos Q final igual a Q inicial. Vou dar um exemplo disso. Um corpo de massa 4 kg se desloca com velocidade constante igual a 10 metros por segundo. Um outro corpo de massa 5 kg é lançado com velocidade constante de 20 metros por segundo, em direção ao outro bloco. Quando os dois se chocarem, ficarão presos por um velcro colocado em suas extremidades. Qual será a velocidade que os corpos unidos terão? Então, aqui a gente pegou Q inicial, Q final, que é igual ao Q inicial, e fez na fórmula M1 vezes V1 mais M2 vezes V2 igual a M1 mais M2 vezes V. Então, a massa do primeiro, né, que seria aqui, é 4. A velocidade do primeiro seria 10, mais o 5, que é a segunda massa, e a velocidade 2, que é o 20, igual a 4 mais 5, porque são as duas massas, vezes V. Então, o V seria 140 sobre 9, que é igual a 15,5 metros por segundo. Agora, vamos ver um pouco sobre o impulso de uma força. Para que um corpo entre em movimento, é necessário que haja interação entre dois corpos. Se considerarmos o tempo em que a interação acontece, teremos o corpo sob a ação de uma força constante durante o intervalo de tempo. Para isso, utilizamos a fórmula impulso é igual a força vezes ΔT. Agora vou mostrar um exemplo de um exercício sobre impulso de uma força variável. Um objeto de 2 kg em repouso sobre um plano horizontal fica submetido a uma força F resultante, também horizontal, cuja intensidade varia com o tempo de acordo com o gráfico a seguir.
Determine a intensidade do impulso da força F entre esses instantes. O gráfico de F em função do tempo t delineia um triângulo aqui nessa linha vermelha que eu fiz, como vocês podem ver. O impulso da força F é numericamente igual à área delimitada pelo gráfico e pelo eixo das abscissas. Então, para resolvermos o exercício, fazemos 15 vezes 100 sobre 2. Que então fica 750. E que essa é a resposta final. Na relação de impulso e quantidade de movimento, para que isso ocorra, é necessário a variação de quantidade de movimento. E existem algumas fórmulas que podem ser usadas para isso. Algumas delas são força igual a m vezes a, que é massa e aceleração, m vezes F igual a m vezes V2 menos m vezes V1, e impulso igual a quantidade 2 menos quantidade 1. Agora vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de uma força constante, que é o produto da força pelo deslocamento. Assim, podemos usar a fórmula trabalho igual a força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo θ. Vamos ver um exemplo sobre trabalho de uma força constante. Durante o deslocamento do bloco, é exercido sobre ele a força constante que forma o ângulo θ, com a direção e o sentido do deslocamento. Fx é o componente da força na direção do deslocamento. Agora, vamos falar um pouco sobre o trabalho de uma força variável. Trabalho é a força ao longo de um determinado deslocamento. Para isso, utilizamos a fórmula trabalho igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Vamos ver um exemplo sobre trabalho de uma força variável. Temos um bloco que é empurrado em um piso horizontal. Suponha que a força aplicada no bloco seja horizontal e que sua intensidade aumente uniformemente de 40 newtons para 200 newtons. Dessa forma, conforme se aplica essa força variável, a caixa sofre um deslocamento de 10 metros. Vamos resolver o exercício. Então, faremos 200 mais 40 dividido por 2, vezes 10. Assim, dando 600, que seria a resposta final. Agora vamos falar um pouquinho sobre transformação de energia. Transformação de energia é o processo de mudança de energia de uma forma para outra. Este processo está acontecendo o tempo todo, tanto no mundo como dentro das pessoas. Temos 5 tipos de transformação de energia: mecânica, que é do movimento; térmica, que é do calor; elétrica, do potencial elétrico; química, reações químicas; nuclear, desintegração de núcleo. Teorema da energia cinética. Podemos dizer que um corpo possui energia cinética quando possui massa e velocidade escalar. Sua fórmula é EC, energia cinética, igual a m vezes v ao quadrado sobre 2. Consideramos um corpo em movimento sob a ação de um número qualquer de forças. Suponhamos que a um certo instante o corpo tem energia cinética inicial, EC, e energia cinética inicial, como já disse. E algum tempo depois tem a ECF, energia cinética final. O trabalho total realizado sobre o corpo é igual à variação de energia cinética. Então, trabalho total igual a ECF menos ECI. Energia potencial elástica. Energia potencial elástica é a energia associada às propriedades elásticas de uma mola. Ela produz trabalho quando ligada às extremidades comprimida ou esticada da mola. Sua fórmula é EP igual a kx ao quadrado sobre 2. Energia potencial gravitacional. É a energia que o corpo possui devido à atração gravitacional da Terra. Ela depende da posição do corpo em relação a um nível de referência. Sua fórmula é EP igual a m vezes g vezes h. Energia mecânica e sua conservação. A energia mecânica de um corpo é igual à soma das energias potenciais e cinética dele. Então, sua fórmula é energia mecânica igual a energia cinética mais energia potencial.
Quando não são consideradas as forças dissipativas, a energia mecânica é conservada, então a sua fórmula se torna energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Para isso, a gente usa energia cinética inicial mais energia potencial inicial igual a energia cinética final mais energia potencial final.